Oi, gente, boa noite, tudo bem? A gente vai começar a segunda live da semana e essa live a gente vai falar sobre alimentação saudável no infantil, né, para as crianças e como que é a importância de começar a introduzir essa alimentação saudável, né? A minha convidada já entrou, eu vou chamar ela, só um minutinho. Aqui. Ela tá conectando. E aí a gente já começa nosso bate-papo. Olá, Olá, boa boa noite, noite. tudo Tudo bem? bem? Tudo. Joia. Tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá ótimo. Primeiramente, queria agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Que bom. Bom, mais conhecida como Fada Lili, né? Sim. Pela garotada, né? Você gosta que chama de Doutora Lilian ou só Lilian? Não, pode me chamar como quiser. Fada Lili, Lilian, como você quiser. Fica à vontade. É, Então, ela é nutricionista, né? Se eu estiver errada, você pode me corrigir. Educadora, e Sim, ela tem um programa, assim, gente, sensacional com as crianças, né? E numa fase que é bem assim, acho que para a maioria das mães, né, que é difícil introduzir os alimentos saudáveis e eles continuarem a comer, né? sim, Eu exato. queria que você falasse, se quisesse apresentar de alguma outra forma e falar um pouquinho de como que surgiu esse projeto. Sim. Bom, hoje em dia eu me apresento como uma garota propaganda dos alimentos encantados da Mãe Natureza. Então, quando alguém me pergunta o que você faz, basicamente é isso. Mas eu sou uma nutricionista formada já há 20 anos. Comecei a trabalhar como educadora alimentar há 10 anos. Antes disso, eu atuava em clínica hospitalar, né? Fazia atendimento em consultório. E eu sou de Poços de Caldas. Então, eu vim para Passos há 13 anos, 12 anos. Meu filho tinha 1 ano quando nós chegamos aqui. E aí eu me reinventei, porque eu tinha que começar novamente, né, do zero. Então eu falei, bom, vou fazer aquilo que eu mais gosto e sei fazer, que é a educação nutricional. Dentro da nutrição, nós temos categorias, assim como na medicina, né? Então eu trabalhei em dietoterapia, eu trabalhava em avaliação nutricional, eu gostava muito, mas eu sempre gostei muito de ensinar. Eu acho que quando as pessoas compreendem o porquê disso ou aquilo, elas têm uma adesão, né, muito mais fácil. E aí eu tive um convite, quando eu cheguei aqui, eu matriculei o meu filho numa escola e a escola me convidou para ser a nutricionista da escola, naquele momento. Então eu comecei a trabalhar com isso. E, e por que que a fada surgiu? Na verdade não surgiu a fada aí, nesse momento. Eu um dia observei que se eu falasse a linguagem das crianças, né, foi aí que eu me transformei em educadora. Uhum. As crianças, eu tinha a atenção delas. Então eu tinha que entrar no mundo delas. Naquele dia eu tirei meu jaleco branco, eu arrumei uma capa de chapeuzinho vermelho, eu arrumei uma cesta, enchi minha cesta de frutas e fui pro recreio. E não falei nada. E elas me chamavam, tia Lília, e eu não respondia. Aí uma falou assim, Chapeuzinho. Aí eu olhei, aí todas começaram a me chamar de Chapeuzinho, eu sentei com elas, as crianças, e nós começamos a fazer um piquenique ali, na hora do recreio. E nesse momento eu comecei a contar novamente a história da Chapeuzinho Vermelho, mas eu mudei o contexto. Eu disse que eu não levaria mais uma cesta de doce, porque eu tinha descoberto que as frutas que é que faziam a pessoa ter saúde, a vovó precisava sarar. E aí as pessoas não as crianças não piscavam. Não. E aí eu falei, eu achei, é dessa forma, eu preciso O entrar no caminho, né? mundo delas, o caminho. Eu preciso falar a linguagem das crianças. E aí eu comecei a criar tudo isso, né? E assim, de uma forma muito, eu digo, Jéssica, que foi de uma forma muito iluminada,
sabe? Eu sinto até hoje quando eu sou inspirada a falar, mesmo porque as crianças, elas são seres muito espontâneos e muito sinceros e diretos, né? Então, elas me fazem muitas perguntas e que, às vezes, assim, numa fração de 2 segundos eu tenho a resposta. E eu mesmo fico surpresa. Eu falo, gente, de onde saiu essa resposta? Né? Como que eu consegui, né? Como que eu dei conta de responder isso? E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, né? Eu percebi que, por exemplo, eu fazia uma torta de legumes. Se a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo fosse fazer a apresentação dos ingredientes que estavam compostos naquela torta e qual que era a importância de cada um daqueles ingredientes, as crianças comiam. Mas se eu falasse, elas não... Faz toda a diferença. Sim. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E eu fui fazer um treinamento, um curso na época, já uns 4 anos atrás, e eu comentei isso com a pessoa que estava direcionando o curso, né, da minha ideia, ele achou fantástico. Ele falou, mas eu acho que você tem que criar alguma personagem sua. E eu já tinha sido tudo que você imaginar, já tinha sido a Branca de Neve, a Cinderela, a Rapunzel, a Elsa da Frozen, eu tinha a Emília, todas. E aí eu gostava e gosto muito de fadas. Eu brincava de fadas quando eu era criança. E aí eu associei a fada com uma fada da natureza, que poderia estar falando sobre os alimentos mágicos. E aí foi daí que a Fada Lily surgiu. Aí você criou a sua identidade, né? Sim. É importante criar essa única identidade, assim, para a criança já, na hora que ela ligar já a Fada Lily, né? Aquela personagem fixa, né? Então agora é hora, né? Ela já cria, ela já conecta naquela personagem, já sabe que vai falar das frutas, vai ser Foi divertido, exatamente. né? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando as crianças me veem, elas me chamam só de fadinha, né? E eu atuava, né, até antes da pandemia, nas escolas. Então, quando eu chegava dentro da sala de aula, acontecia algo muito mágico, porque elas me perguntavam assim, às vezes eu estava conversando alguma coisa com a professora, porque eu sempre estava atrelando o conhecimento que eu tinha que levar de nutrição com o conteúdo que a professora iria dar aquele dia. Né? Então, às vezes eu estava fazendo esse acerto, eles me chamavam a atenção e falavam, ei, fadinha, o que você vai ensinar hoje? Então, eles já entendiam que eu estava ali para ensinar algo, né? E sobre alimentação. O que tem na sua cestinha? Né? Qual é a fruta que você vai contar hoje? Qual é o elemento mágico? Porque eu sempre uso assim uma fala que elas compreendem. Então eu não falo nutrientes, né? Por exemplo, eu vou falar do cálcio, eu não vou falar cálcio, eu vou falar tijolinho que constrói os ossos. Então, e com isso eu vou criando essa dinâmica, né? E eu também, assim, na fala das crianças, como eu sinto que elas estão absorvendo esse conhecimento, é que eu vou também criando a minha linha de raciocínio. Sabe? Você vai, às vezes, você vai estar se renovando, se reinventando com elas, né? Elas vão também mostrando a forma que tá dando certo, vamos supor, né? Porque o meu menino, pequenininho, ele trouxe para casa uma atividade sua, que você põe no bolzinho a frutinha mágica lá. E tinha que fazer a receita com ela. E o nosso foi a banana. Eu até fiz essa receitinha com ele ontem de novo. E é engraçado que é tão importante assim que essa atividade que a gente fez, que a fadinha mandou, que meus filhos gostam muito de frutas, eu nunca tive problema. Mas fazer algo com a fruta, eles já não queriam comer. Entendi. Não, né? Aí, na época, a gente inventou o cookie, inventou não, né? A gente fez junto o cookie de banana. A banana com aveia com bolachinha. Então, assim, foi tão interessante, porque se eu falasse, olha, vamos comer um bolo de banana, alguma coisa, já não queria. Não, né? E aí, exatamente. Né, que é legal, porque a criança, você vai direitinho no caminho com falas, né, igual você falou, com as palavras dela, né? E elas vão vendo que é gostoso, que é bom aquela alimentação, né? Que é uma fase que a gente
quer ensinar para elas, mas elas ficam mais difíceis, Resistentes. né, Resistentes. Então, e também assim, eu tenho esse cuidado de não estar usando o contexto da alimentação de uma forma negativa. Que foi algo que eu tenho certeza que você, assim como eu, escutou em algum momento da sua vida. Ah, se você não comer, você vai ficar doente. Se você não comer, você não vai brincar. Se você não... Então, eu tirei isso. Eu trabalho assim. Você sabe para onde que vai o elemento mágico que está na banana? Um dos alimentos. Porque tem se é um menino, por exemplo, eu falo para ele, tem um componente mágico da banana que faz ter muita força. Você quer ter força? Toda criança quer ter, todo menino principalmente, né? Você quer ser rápido? Você quer correr rápido? Aí ele fala assim, fadinho, eu falo, então, tem um componente mágico que vai direto para sua perninha, e aí eu conto que dentro deles, dentro de nós, temos milhões de soldadinhas trabalhando. E, na verdade, tudo aquilo que a gente come, que a gente bebe, vai para as nossas soldadinhas. E aí eles falam assim, tem alguém vivo dentro de mim? Eu falo, milhões! Só que elas são invisíveis e elas precisam do melhor alimento. É aquele alimento mágico, que é o que vem da natureza, que foi o que o Papai do Céu criou, assim como você. Você é único. Então, existe um alimento especial para cada uma dessas soldadinhas que mora dentro de você. E é só essa composição mágica só está presente nos alimentos naturais, nos alimentos coloridos naturais. Aí a criança começa a fazer toda uma analogia, todo um contexto. Então, muitas vezes eu levo, por exemplo, a cenoura para dentro de sala de aula, eu corto a cenoura em rodelas e mostro para eles. Falo, olha, como a cenoura parece com os nossos olhos. Quando eu faço isso, ela olha e fala, é igual. Eu falo, lógico, o Papai do Céu queria dar a dica que ele colocou uma vitamina importante na cenoura. E tudo aquilo que a mamãe comeu, que tinha essa cor alaranjada, natural, foi direto para formar os seus olhinhos quando você morava na barriga da mamãe. Ah, não sabia disso. Mas então é muito importante, é muito importante. Aí nesse momento, Jéssica, toda essa resistência cai por terra. Porque você saciou toda aquela curiosidade, você tapou todos aqueles buracos, porque a criança tem medo. É normal, ela tem medo da alimentação, ela tem medo daquilo que ela não conhece, né? Por um monte de motivos. Então, quando você mostra todo o lado positivo, que ela está deixando de comer, deixando... E eu não conto uma mentira, porque realmente eu falo que é a mágica do crescimento, que só acontece em crianças. Então, eu jogo lá o meu pozinho mágico, né? E aí, às vezes, eles falam assim, joga um pouquinho na professora. Eu falo, olha... Eu vou até jogar, mas assim, não vai ter muito efeito, porque o meu pozinho só funciona com crianças, porque é o pozinho do crescimento. Aí eles falam, é verdade, aí ela não vai crescer mais. Então, assim, eu não estou mentindo, né? Eu estou dizendo algo que é real, mas de uma forma que eles compreendam. Desperta a curiosidade deles, né? Sim. Eles quererem saber mais, eles quererem experimentar de uma forma Sim. verdadeira, mas no mundo deles, né? Exatamente. Então, e eles trazem para casa, né? Com certeza, eu falo por experiência própria, e eles trazem para casa, né? Então, isso foi uma experiência, uma vivência muito bacana que eu tive ao decorrer dessa caminhada. Que, às vezes, eu tentava fazer reuniões com os pais para estar colocando para os pais a importância dessa alimentação, que não é assim tão difícil, que existe uma forma mais prática da gente estar abordando, que eu estava junto, auxiliando isso. Mas, enfim, tem N questões que eu entendo como mãe, que é o que eu falo, eu sou mãe também, então eu entendo muito o lado de vocês, né, as questões que vocês me colocam. Mas quando eu consegui isso com a criança, no coletivo, porque uma criança, ela replica a outra. Sempre dentro de sala tem um líder. E o líder, ele vai lá, eu chego com a proposta do lanche daquele dia, ele come e ele dá o sinal para a sala que é ok. A sala come. Naquele momento, eu ensino e falo sobre aquele alimento. E aí depois, é muito bonitinho. Porque eles chegam em casa contando para a avó, para o vô, para a mãe, para o pai, para o irmão, para a prima, para o vizinho. Aí eu recebo aquele monte de mensagem de feedback que as crianças chegaram em casa contando. E depois eu encontro um pai ou uma mãe, eles falam assim para mim, Lília, deixa eu te contar uma coisa, eu não tenho mais coragem de tomar refrigerante perto dele.
ele olha para mim com um olhar que eu não consigo mais. Exatamente. Aí eu falo assim, mas porque seu filho é inteligente, pai. Aí ele fala, então, eu não consigo mais. Quando eu tô com muita vontade, eu tô na rua, mas eu não levo mais para casa. Então, quer dizer, o pai se conscientizou através do filho. Porque o filho todo filho tem uma forma de falar com os pais muito amorosa. E do mesmo jeito que eu mostro para ele que o papai, a mamãe, a professora, enfim, aquelas pessoas que são do universo dele, tem muita preocupação com a alimentação deles, que aquilo é um cuidado, eles entendem. Tanto é que eles se preocupam, que às vezes eles me falam, "Ô, Fadinha, você precisa me ajudar, a minha irmã come muito doce. Ou meu pai tá comendo muita gordura, eu tô preocupado porque você me contou que entope os canudinhos." Não, olha, entendeu? Você, né? Já até desperta aquela preocupação em cuidar da própria alimentação das pessoas que estão ao redor, né? E assim, você acha que às vezes, porque assim, a gente tem essa mania, eu falo que até hoje, às vezes eu faço isso, ó, se você não comer tudo, eu vou te deixar de castigo, eu vou te tirar do computador. E essa negatividade, eu acho, nossa, de mãe, que atrapalha, acho não, tenho certeza, que atrapalha a gente introduzir essa alimentação e não ser aquela coisa assim, nossa, eu preciso fazer meu filho comer verdura, eu preciso fazer... Não, eu acredito que tem que ser uma coisa mais natural, né? Como os outros alimentos, que é o arroz, feijão, é todo natural. Por que a fruta, a verdura não pode ser, né? Eu acho que isso é muito novo, né? Ó, eu vou te ensinar algumas coisas que eu acho que vai ser muito legal. A primeira coisa é você oferecer esses alimentos da mesma forma que você estaria oferecendo um sorvete. Você não tem que insistir para uma criança para ela tomar um sorvete. Você simplesmente oferece e ela toma. Então, os alimentos nessa conotação saudável têm que ser apresentado dessa forma, sem pretensão, de forma repetitiva, mas não é imposta. É como uma forma de você apresentar e só. Só que tem um outro lado. Esses alimentos é apresentado para a criança na mídia, infelizmente, de uma forma negativa. Você pode ver que a maioria dos desenhos infantis, eles abordam, por exemplo, principalmente o brócolis, de uma forma muito negativa, né? Naquele filme Divertidamente, a Nojinho, ensina a menina a ter nojo do brócolis. Então, as crianças automaticamente entendem, sem experimentar, que o brócolis é algo ruim, que causa nojo. Então, a gente tem esse ponto negativo que é a mídia. E aí, a gente tem que fazer a apresentação de uma forma positiva. Tem uma forma que é infalível. É você, mas você tem que estar realmente serena e tranquila, porque a criança reconhece na sua face o seu semblante de preocupação, de apreensão. Então, ele faz essa leitura. A criança faz essa leitura de uma forma muito sensitiva. Então, você tem que pegar e falar para ele assim, filho, sabe por que a mamãe gostaria que você experimentasse isso hoje? Porque além de ser muito importante para o seu crescimento, para a sua saúde, mas a mamãe comeu muito isso quando você morava dentro da barriga da mamãe. Porque a mamãe desde então já preocupava com essa saúde, a mamãe desde então já te amava. Nossa, eu não via o dia de ir lá ver você na televisãozinha, no ultrassom. E tudo que falava para a mamãe que era bom, a mamãe comia. Porque a mamãe queria que você fosse uma criança saudável, conforme você é, uma criança com bastante saúde, inteligente e tudo mais. E agora, e aí tinha um caninho que ligava a gente. E tudo que a mamãe comia passava por esse caninho para você. Agora o caninho cortou. E a única forma que tem de entrar esses nutrientes importantes é pela sua boca. E a mamãe não pode mais obrigar você a comer, e nem vou fazer isso. Mas eu gostaria muito que você pelo menos experimentasse. Se você não experimentar, tudo bem. Você entendeu que é importante isso? Quando você fala nessa leitura do amor, a criança entende. Por quê? Tudo que uma criança quer é ver os pais felizes. Então ele vai olhar e falar assim, nossa, isso vai deixar a mamãe feliz. Ah, vou lá, vou experimentar. Entendeu? Então, é a linguagem do amor. Mas você já vai plantar. Às vezes não é nem na hora, mas você já vai plantar. Não. De curiosidade nele. Porque, igual você falou, a gente falando com jeitinho, né? Você não fica aquela coisa imposta. Né? Igual você monta o prato. Não, mas peraí, cadê o tomate? Então fica parece que é uma obrigação, né? E não tem que ser. Não, tem que ser natural. E assim, você nunca pergunta para o seu filho o que ele quer comer.
Você vai oferecer o que ele precisa. Vocês, como mãe, nós, como mães, sabemos. Aí, ele vai olhar, ele já vai entender que ele pelo menos precisa experimentar alguma coisa. Com o tempo, ele vai entendendo isso, né? Porque se você pergunta o que ele quer, ele vai falar o que ele quer e você tem que respeitar, porque você perguntou. Então, se você coloca, que aí você sempre vai falar assim, é porque a mamãe sabe o que é melhor para você. A mamãe cuida da sua saúde agora. E isso são os alimentos importantes. Mas tudo bem, você experimenta. Deixa sempre desse jeito, tá? Dessa forma natural. O que a gente não pode fazer é a criança recusar e logo em seguida, depois de um tempo, a gente sente a culpa materna. Culpa, todo mundo tem, né? Ai, será que ele tá com fome? Será que ele vai ficar com fome? E aí a gente vai lá e oferece o que ele gosta. Por que ele vai comer o que ele precisa se em todo momento está oferecendo o que ele gosta? Né? Então a gente não oferece. Nós precisamos esperar ele sentir fome, ele sentir esse desejo de comer, porque a criança não tem o mesmo prazer que nós adultos temos para comer. Fato, quando íamos numa festa de aniversário infantil, quem que fica sentado à mesa? Os pais, os adultos. a mãe fica lá. E eles, os filhos estão brincando. Querendo levar a comida lá no brinquedo. Leva comida, leva água, porque ele não vem comer, né? Ele vem na hora do parabéns e depois ele come os doces. Isso. É assim que acontece. Então, é nesse contexto que a gente precisa entender que a criança não tem esse prazer que nós temos de comer. Né? A criança ela só vai comer se ela estiver com fome. Então, ela vai aceitar ou não comer um prato de refeição, dependendo daquilo que ela comeu antes ou que vai ser oferecido depois. Tudo vai depender desse intervalo. Né? Se foi dado para ela um alimento que ela gosta, alguma coisa mais calórico, tem criança que tem preguiça até de mastigar. Então, ela toma, às vezes, um leite com achocolatado, alguma coisa assim, nessa consistência cremosa. Tem muita mãe que fala, Lili, mas é errado oferecer uma vitamina? Não é errado. Mas depende do momento que você está oferecendo isso, no contexto, né? O propósito. Aí ela vai estar com caloria suficiente, ela não vai estar sentindo fome, ela vai falar que ela não quer. Aí, passa um tempo, ela vai pedir alguma coisa, o que a gente procura dar? Aquilo que ela gosta. Né? Porque a gente fala assim, nossa, mas já não almoçou nada, vai ficar sem comer. Mas não podemos fazer isso. Tá? Nós temos que realmente ajustar, ter uma rotina. Eu falo que agora está complicada essa questão da rotina, né? Mas não deixar dormir muito tarde, acordar um tempo mais cedo para tomar o café da manhã antes de começar com as aulas, porque a maioria das vezes... As alimentações certinhas, não pular, né? Não é porque a gente está não. casa, eu falo meu menino mais velho, eu tô com esse problema, mas agora eu tô pegando um pé dele. É esse negócio da preguiça. Tá com mania de jogo, de computador, aí não quer parar nem para comer, para almoçar. E aí, não tô com fome, mas aí na hora que eu subo, ele tá comendo uma banana, ele tá comendo biscoito, porque Sim. é mais fácil, é mais rápido. Aí eu falo, gente, preguiça. E essa questão da rotina inclui tudo, realmente. A questão do sono, porque se o sono está desajustado, ou ele vai sentir menos ou mais fome, mais ou menos ansiedade, e tudo isso vai refletir diretamente na alimentação, né? Então, essa questão da rotina é muito importante. E qual que é o grande desafio que nós estamos encontrando? Nós, como mães e escolas, né, também. O que as crianças tinham antigamente como entretenimento, que era o celular, o joguinho, enfim, que era algo que a gente colocava um tempo, agora é tudo pelo celular. Então, às vezes, eu vejo aqui, meu filho está assistindo a aula, tem um intervalo, ele já conecta no jogo, e ali ele já se perde, aí eu tenho que falar mais... De todo jeito, né? Sim, aí eu falo, mas peraí... Ainda tá no intervalo? Não. Aí ele volta, já tá lá a aula correndo e ele no jogo. Então, tá muito complicado isso para as crianças, né? E aí eles ficam com mais tempo de ociosos, porque não estão fazendo atividade física, né? Não podem mais ir ao clube. Não... Nem gastam, né? Não gastam nem... Não.
E uma coisa que eu acho legal, que eu aprendi, que esse negócio de preguiça, aqui em casa, os meninos comem fruta também, mas tem aquela preguiça. Eu deixo cortadinho já na geladeira, sabe? A gente compra melancia, a gente já deixa cortadinho, põe lá na geladeira. Sim, O meu menininho de 3 anos vai sozinho, de 2, vai fazer 3 agora, ele vai sozinho. Então eu deixo tudo assim, que fica mais ou menos na altura, aí eu ponho o abacaxi, eu ponho a melancia, porque, fica com preguiça. E outra coisa, eu não compro doce para ficar semana, porque senão vai trocar. sim, Vai sim, trocar, com certeza. não tem como. Então, aqui em casa a gente faz isso, a gente corta as frutas, deixa lá na geladeira, porque Sim. como ele tava com preguiça de pegar, fazer as coisas, ele pegava o que era mais fácil, então pelo menos ele vai pegar coisa saudável. E tá funcionando muito bem. Super bem. Isso é uma técnica que eu sempre falo para as mães, é o seguinte, tenha em casa aquilo que você quer que seu filho coma. E tenha na altura dos olhos dele, né? E sempre pronto. Então, porque às vezes acontecia, por exemplo, né? Eu também faço atendimento online. Então, eu vou até a casa das famílias. E é muito legal isso, porque eu consigo fazer essa leitura. No consultório, era aquilo que os pais ou a criança me relatava. Agora não, eu tenho a minha percepção. Então, às vezes, a mãe queixa assim, olha, ela não come fruta, e sempre tem fruta, mas eu olho, qual é a fruta que está na fruteira? É um melão, é um abacaxi, são frutas que precisam de ajuda para ser descascada, para ser cortada, né? E o que tem alcance da criança, que a própria criança muitas vezes me mostra? Os biscoitos, a bolachinha, às vezes numa parte mais baixa do armário. Então a criança, ela dá conta, Jéssica, de abrir um pacotinho de bolacha, mas ela não consegue descascar uma fruta, se for um abacaxi, por exemplo. Né? Então eu falo, aí a mãe falava assim, que vergonha, como que eu nunca pensei nisso? Falei, porque você não tem essa percepção, você tem a percepção de mãe, né? A mãe, tudo bem, né? Eu tô aqui só para te mostrar que é muito mais simples do que você imagina. E ela fez isso e deu super certo, né? Então ela... E as crianças, eles são fantásticos na questão do combinado. Fantástico, eu sou apaixonada porque eles não quebram combinado, não quebra. Eles falam para mim, Fadinha, o tal do combinado é perfeito. Eles falam, Fadinha, eu falo, tá combinado? Ele fala, tá combinado, e acabou. Isso eu falo 4 horas da tarde, é 6 horas, 8 horas da noite, eles estão, eu já tô recebendo foto do prato que foi combinado. Então, eu falo assim, gente, combina. O que a sua criança gosta? Ela gosta dessa guloseima, ela gosta de chocolate, ela gosta... Ok, só combina, olha, então, tal dia, essa quantidade, tudo bem? Isso. Então, assim, não é como forma de premiação. Não é problema fazer, por exemplo, eu ia até te perguntar isso. Por exemplo, vamos fazer então um dia de sábado, vai ser o dia que você vai escolher uma guloseima para comer. Tem problema fazer isso? Nenhum problema. Mas isso não pode ser como chantagem. Isso tem que ser uma concessão. A criança tem que entender assim, que ela vai ter o dia, né? Mas o que é importante falar? Olha, todos os dias as nossas soldadinhas precisam de vitaminas para fazer crescer, para ficar ainda mais bonito, inteligente, saudável, tananã, tananã, tananã. Ok. Aonde estão as vitaminas que as soldadinhas precisam? Nas frutas. Então, frutas é algo que a gente precisa comer todos os dias. Agora, o doce, eu sempre brinco, eu falo que o chocolate, ele é um alimento que deixa a soldadinha da mente feliz. Que quando chega o chocolate, ela fica numa felicidade sem tamanho. Por que não fazer a nossa soldadinha ficar feliz de vez em quando? Mas existe os alimentos que deixam a soldadinha ainda mais rápida no pensamento. Aí eles perguntam, qual é? Aí eu começo, peixe, os alimentos verde escuro, as nozes. Aí eu quebro uma noz e mostro as nozes. Porque a noz é igualzinho o cérebro humano, o mini cérebro. Você já olhou isso? Muito, lembra muito. Olha uma noz, mas é muito. Então eu mostro a nozes e falo, olha, o Papai do Céu eu tenho certeza que quando ele inventou esse alimento, ele queria dar uma dica que isso aqui era muito importante para a soldadinha do cérebro. E aí a criança fala, nossa, é verdade, Fadinha. Aí eu dou dicas, às vezes eu falo, quando você está cansado, lendo muito, a soldadinha começa até a sair fumacinha, a gente precisa comer castanha, nozes. Tá bom.
E aí depois eles me contam, eu tô comendo, viu, Fadinha? Foi legal. Então, sempre dessa forma leve, dessa Uhum. forma gostosa, sabe? Acho não, eu tenho certeza que é a forma com que as crianças entendem, compreendem, e é um ensinamento ao longo de uma vida, né? É algo que não será esquecido. Não, isso serve para a vida inteira. Igual, eu ia até tocar num assunto que eu recebi até muita. Eu deixei uma caixinha de perguntas e eles não foi nem pergunta. Sim, Falaram assim que o tanto que é importante a gente falar isso na infância, porque está tendo muito problema de obesidade na infância, né? sim, Então, sim, se a gente já crescer, eles crescerem já com essa cabeça que comer saudável não é obrigação, né? Faz parte de uma sim, rotina, vai melhorar sim, tanto deles pequenininho até pra gente também. Ajuda até às vezes o papai ou a mamãe que tá com problema de, igual você falou, de colesterol. Então, isso leva para a vida inteira, para dentro de casa, sim. passa para vovó, passa para todo mundo. Porque tá tendo um problema de obesidade infantil muito grande. Eu tenho um filho de um amigo meu que tá na obesidade, ele fala, só que são filho de pai separado. Ele fala, Jéssica, na minha casa eu consigo controlar, mas aí chega lá na casa da mãe eu já não consigo. É Então, eu acho complicado. que essa educação para a família é importante. E a sua consulta online, online de ir até a casa, é muito rica, Agora é né? online, né? Mas eu Agora vou até, é presencial. Agora eu tô mas sem outro recurso. mas é Muito. muito rico, né? Porque você vai mostrando as soluções, né? Sim. Que E eu gosto, quando eu vou, de estar com os pais próximos, o pai ou a mãe. Geralmente eu vou à noite, que é o horário onde eles estão em casa. Às vezes a avó participa, eu acho muito legal também a participação da avó. E eu digo para eles, olha, vocês ficam só atentos para ver qual é a forma que eu abordo a criança, como que eu vou estar, porque a mãe sempre passa para mim anteriormente o que ela quer, qual é o problema, qual é a preocupação dela. Então eu já vou com tudo pronto. Só que eu vou abordando a criança de uma forma que ela nem imagina, falando de uma forma de aprendizado, de ensinamento, e aí os pais aprendem, né? Eu acho isso muito bacana. E eles sabem também como que eles vão envolver o filho depois. Porque eu vou lá e coloco uma sementinha. Depois eu fico indo por um tempo, às vezes eu dou essa assessoria até online, a mãe me chama, eu falo, olha, tá acontecendo isso, o que você me fala para fazer agora? Olha, então agora a estratégia é essa. Mas os pais também precisam se envolver, porque é eles que vão dar continuidade, que é o que acontecia na escola. Eu vou lá, passo o meu ensinamento. E as educadoras, de uma forma muito fantástica, porque é delas também, né? Elas não deixam essa criança esquecer mais. Então, dia após dia, elas vão alinhavando aquilo que a fada Lili falou com aquilo que eles estão aprendendo naquele conteúdo e a criança vai aprendendo, né? Aquilo vai tornando para... Eu falo que é como você tecer, Jéssica, uma grande colcha de retalhos. Sabe? A educação nutricional não é diferente da alfabetização. Você começa com a letrinha, a primeira letra do nome da criança. A segunda, o nome, o sobrenome. Até que um dia essa criança faz uma linda redação. Então, assim, não é de um dia para o outro. Tudo também depende de como que a criança absorve, como que isso está sendo abordado em casa. É claro que aqueles pais que conseguem logo de cara já entrar e já dar continuidade, é rápido. Tem alguns que eles ainda demoram um pouco, porque às vezes eles também têm que corrigir na sua eles própria também, alimentação, né? porque Porque a como que você vai criança, falar de algo? eu falo que a E as criança é o crianças, termômetro da casa, né? é De o tudo. espelho, tudo. É, ela é tanto emocional quanto no dia a dia da alimentação, da rotina. Então, tem que envolver a família inteira, né? Toda. Às vezes eu fico em saias justas, sempre com eles. Então, às vezes eu faço uma explicação, por exemplo, na escola, na sala de aula, e algum deles levanta a mãozinha e diz assim: o Fadinha, mas olha só, o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha avó, e conta, né, o que acontece. Aí eu digo assim: olha, papai não tinha uma fadinha que ia na escola contar para ele sobre os alimentos mágicos. Você que está tendo essa oportunidade, cara, isso é muito legal, você tem que aproveitar isso. Então, ó, abre os seus ouvidinhos agora,
para você contar tudo pro papai, porque eu tenho certeza que isso o papai não sabe. E aí ele chega e conta, e muitas vezes os pais chegam me falando, olha, foi muito legal a forma como você abordou, porque a gente acaba dando mau exemplo. Eu falo, não, né? Eu falo, não é questão de mau exemplo. Pai e mãe não são super-heróis, mas eles têm que entender que eles estão vivendo um outro momento. Eles estão tendo uma oportunidade que os pais não tiveram, né? Então, esses erros alimentares têm a ver com N fatores, mas que a gente sempre pode corrigir. E realmente, os dados de obesidade, alarmante, mas o que mais me preocupa é a questão da hiperglicemia, que é o aumento da taxa de açúcar, que pode vir a ser uma diabetes, e a questão do colesterol. Quando eu me formei há 20 anos, a gente pedia esse tipo de exame para mais de 50 anos. Hoje é rotina. Os pediatras pedem como exame de rotina. Aí eu vou te contar uma coisa. Né? Tem criança que não é tão obesa e já tem problema, né, de colesterol. Então, às vezes... Não tem nada a ver. Eu atendo muito mais crianças magras, algumas até abaixo do peso, do que as crianças obesas com problema de colesterol alto. Aí a mãe né? Sim, a mãe fala, como assim? Tá com colesterol, da onde vem isso? Eu vou te contar da onde vem. O colesterol alto e o triglicerídeo alterado e também a hiperglicemia alterada vem da gordura hidrogenada. É uma gordura artificial usada largamente nos alimentos multiprocessados e industrializados. Então, tá embutido lá dentro. É o que dá crocância para a bolachinha. É o que mantém ela tanto tempo na prateleira do supermercado. É o que deixa ela tão gostosa. Quando eu conto isso para as crianças, elas falam assim, eu falo, olha, a Fadinha precisa contar a verdade. É que uma vez foi criado num laboratório um tipo de gordura. Na verdade, eles estavam querendo achar outra coisa, de repente acharam essa gordura. E aí eu vou contando toda a história. E aí eu vou dizendo que essa gordura é artificial. Não é como a gordura natural que está presente na carne, no leite, nos ovos, no abacate. Tudo isso tem gordura, de origem animal ou vegetal. Dentro do corpo da gente, existe as enzimas, que são outras soldadinhas, que elas vão de encontro com aquele alimento para digerir aquele alimento e transformar em algo que as células, que as soldadinhas podem comer. Mas esse alimento é artificial. Então, quando eu como aquela bolachinha recheada, por exemplo, que tem muito açúcar e muita gordura hidrogenada, não tem ninguém para fazer a digestão, a quebra da molécula dessa gordura. Aí eles perguntam, mas e aí, Fadinha? Eu falo, aí vai lá para a parede das nossas artérias, que é por onde passa o sangue. E o que acontece? Ele vai entupindo. E a hora que entope, o sangue não passa mais. E aí, se é o coração que ia receber o sangue, o coração vai ficar muito doente. E se for aqui na cabeça? E se for na área da fala? As soldadinhas da fala nunca mais vão falar, elas vão ficar mudas. Aí na hora eles falam assim, eu nunca mais vou comer isso. E eles às vezes pedem, ô mãe, não compra, porque é muito ruim isso. Então é o que eu falo, lá no começo da nossa conversa, eu sou hoje a garota propaganda, entendeu? Eu sou aquela que explica o que os alimentos naturais têm, por que eles são importantes, para onde que eles vão, por que eles são bons. E assim, não que eu não falo mal dos alimentos industrializados, eu não proíbo nenhuma criança de comer, mas eu digo a verdade. Exatamente, eu falo, por que você acha? Aí eu faço exemplo. Olha, quando a mamãe faz um bolo em casa, quanto tempo dura o bolo? Se não tiver com muito calor? Ah, Fadinha, uns 3 dias eu acho, mais ou menos, pois é. E aquele bolinho que vem no pacotinho, quanto tempo ele dura lá na prateleira do supermercado? Nossa, Fadinha, muito tempo? Eu falo, meses? Por que ele dura tanto tempo assim? Porque ele tem um monte de aditivo químico. E é isso que vai fazer mal para as nossas soldadinhas, que moram dentro da gente. Então aí eu consigo fazer eles desinteressar naturalmente por esses alimentos. Que é muito importante. E eu acho que assim, essa fase que a gente está vivendo, de ficar mais em casa, é uma ótima hora, né? Eu acho que é uma oportunidade de rever tudo isso. Da gente, nós pais, rever isso. E a criança, né? A gente mostrar com calma, porque a gente fica dando desculpa. Nossa, mas eu não tenho tempo, é uma correria, é muito mais fácil fazer isso, comprar isso. Então agora não tem desculpa.
Porque a partir do momento que você Exato. cria uma rotina, você vai ver que não tem nada de difícil, né? Não tem nada de... Exatamente. Pelo contrário, Então, sai muito mais econômico, sai, sim, né? Muito mais econômico. Assim, eu falo que a saúde para todo mundo nem se fala. Então, agora sim. desculpa, né? É criar rotina mesmo e não ser nada um bicho de sete cabeças. A gente não pode, acho que a gente não Não, pode tratar como um bicho de sete cabeças, né? Na hora exatamente. de falar sobre esse assunto, De né? falar, na hora de abordar, na hora de apresentar, sempre de uma forma calma, tranquila, segura. A criança sente quando os pais estão seguros de si, daquilo que eles estão falando, né? E aí ela vai entender isso. O que a gente não pode é usar a forma negativa de punição e de castigo, que não funciona, né? E uma coisa que também costumava acontecer muito é a compensação. Às vezes é aquele pai que precisa trabalhar, passa muito tempo fora de casa, tem uns que ficam até fora mesmo, viajando, voltam no final de semana, e quando ele volta para casa, como uma forma de compensar, ele oferece, ele traz às vezes, né, já doces e alimentos nessa pegada mais calórica. E tem tudo muito a ver, porque a carência está muito ligada à questão do doce. Isso tem a ver lá quando a gente estava dentro da barriguinha da nossa mãe ou quando a gente estava sendo amamentado. Quando uma mãe vai amamentar, independente se é na mama ou na mamadeira, ela tem que abraçar o filho, né? Quando ela abraça o filho, ela serve algo que preenche a boquinha dele, que é quente, que é morninho, que é levemente adocicado. Quando a gente busca um doce porque a gente está triste, é como se a gente quisesse novamente o colo da nossa mãe, que era quentinho, que era gostoso, que era aconchegante. Então, a psicologia, ela está ligada na nutrição. Então, aquela criança já fica esperando o pai chegar com aquele doce, porque aquele doce quer dizer o seguinte: eu me lembrei de você, viu, filho? Eu não pude estar com você essa semana. Sua falta, né? Não se Senti esquecia. sua falta. O papai estava trabalhando, mas olha que o papai passou lá e comprou para você essa rosquinha, ou esse doce, ou esse chocolate. Né? Mas teve uma vez que eu li uma história maravilhosa e que um pai trabalhava e ele sempre ia trabalhar antes da criança acordar e chegava, a criança já estava dormindo. E como que ele começou a mostrar para a criança que ele ia lá dar um beijinho na criança, mesmo que ela estivesse dormindo? Ele fazia um nó na ponta do lençol. Então, quando a criança acordava, ela olhava a ponta do lençol e falava assim: o papai esteve aqui. Quando tinha os dois nós, é porque ele ia antes, quando ele chegava à noite, e no outro dia antes dele sair. Então, aquilo criou um laço. A criança falou: papai está longe, mas ele lembra de mim. E aí não cria essa questão com a alimentação, né? Porque você agradar, se eu for na sua casa, eu tenho certeza que você vai me oferecer algo. E geralmente a gente quer oferecer algo gostoso. É um bolo, é um doce, é um pudim. Não tem nada de A errado gente com já isso. remete ao doce, né? Automaticamente a gente Exato. remete ao doce. A casa da vovó, por exemplo, eu tenho mães que falam isso. Você precisa conversar com a minha mãe não me ajuda, você precisa conversar com a minha sogra. Aí eu vou conversar com as vovós. Com muito carinho e tato, porque as vovós, quando elas entendem as coisas, elas são assim, as minhas aliadas super. Então eu conto lá para elas o porquê disso, aquilo. Falo: olha, quando a senhora tinha as suas crianças pequenas, a senhora podia servir alimentos mais calóricos, não tinha problema, porque eles brincavam na rua. Hoje a gente pode deixar brincar. Não, de jeito nenhum, minha filha, é perigoso demais. Então, por esse motivo, nós vamos ter que ajustar algumas coisas. E essas vovós viram minhas aliadas. Então, quando essas mães vêm me contar isso, eu falo: gente, tenta sempre ver pela perspectiva da sua mãe ou da sua sogra. Ela oferece isso porque ela ama muito o seu filho. É por isso que ela fica oferecendo esses alimentos, né? Mas aí eu falo: vovó, que tal a gente, ao invés de fazer tanto bolo, tanto pão de queijo, a gente fazer uma salada de fruta, ou um espetinho de fruta? E elas têm tempo, né? Vó tem tempo. Então, tudo que eu ensino, elas fazem. No verão. Né? E as receitas saudáveis são rápidas. Então. São. Aí, quando é verão, por exemplo, eu falo para elas: vamos fazer um chup-chup? Como assim, minha filha? Um chup-chup, vó. Um chup-chup de maracujá, de fruta,
E aí põe, tá com fome, tá com vontade de uma coisinha, a senhora dá o chup-chup, porque é fruta gelada. Nossa, filha, como não pensei nisso antes, vamos fazer isso. Então, eu sempre falo, a gente não erra por maldade, por Não. crueldade, e sim porque a gente traz a nossa história e a gente replica aquilo sem saber por que está fazendo, né? E ao mesmo tempo, porque a gente gosta, a gente quer agradar. Então É eu falo assim, automático. que chato vai ser uma criança passar pela infância e ela não sentir um cheiro de bolo da casa da avó, ou ela não comer um pudim de leite condensado que a avó faz, né? Porque é isso que a gente lembra quando a gente cresce. Das coisas boas da nossa infância. E sempre É da tem nossa a questão. bagagem, né? Sim, mas é só uma questão de equilíbrio. Porque senão a gente vai ter, por um lado, uma criança super mega saudável na questão nutricional, mas aquela criança que não pode comer açúcar, que não pode participar de festa, que não. E aí, como que vai ser isso? Tudo que é Né? muito também. Sim, então é só o equilíbrio. É só o equilíbrio que a gente precisa trabalhar. E eu acho assim também, eu não sei, aqui em casa eu faço assim, como dia de semana eu não quero que eles comem, porque eu sei que eles, não é que eu não quero, é porque eu sei que eles vão trocar, assim, eu Sim, procuro bem ter escondido. Sabe esse negócio, eu vou não esconder? tenha. Não, eu prefiro não ter, Isso, sabe? você faz certinho. Eu prefiro não ter, porque senão, às vezes, a gente mesmo, às vezes, sei lá, em alguma coisa, não, então tá, toma. Então eu prefiro não ter. Aí, Sim. igual, aí, por exemplo, um sábado, domingo que eu libero bem, assim, aí eu compro a quantidade que vai dar para aquele dia e acabou. Acabou. É, Exatamente. É o correto. É o que a gente precisa fazer. eu Eu acho que é sempre isso. falo que sorvete é algo assim que a gente não tem que ter na geladeira. A Não, gente vai à sorveteria. Porque se você tem na geladeira, tá calor, é gostoso, é tentador. Se para nós adultos é tentador, imagina para uma criança, né? Então, para você não ficar também se desgastando com isso, é o que você falou, você não tenha é isso. isso. Até para não causar desgaste. Né? Da criança fica Desgaste. pedindo e você saber que tem. Gente, não adianta esconder de criança. Não adianta fugir. Assim, eu falo por mim. Eu parei até de esconder por conta disso. Porque era um desgaste que ele ficava pedindo, pedindo, e sabia que tinha, porque assim, eu demonstro na minha cara. Mãe, você tá mentindo. Então não tem, assim. É muito Sim, melhor, mais fácil, não tem, porque você não vai estar mentindo para ele, né? Não precisa, exatamente. E na né? verdade, depois de um tempo, eles não pedem mais. Né? Não, Eles já entendem que aquilo é no final de semana. Então, por exemplo, aqui na minha casa, a gente tem eu não tenho esse ou é o bombom, ou é um isso. chocolate. Então, assim, durante a semana ninguém pede. Eles chupam mexerica, eles chupam laranja, eles pegam a fruta. Agora, no final de semana, eles já falam, papai, tem surpresa? Mamãe tem surpresa? Porque eles já sabem, né? Então, é uma rotina que foi criada e tá tudo bem, eles não estão sofrendo e eles lidam muito bem com isso. E depois vai até diminuindo também no final de semana. Não fica aquela coisa de Vai! ver. Não, gente, vai diminuindo mesmo. Façam isso em casa, assim. No começo, às vezes, vai ser meio desgastante, se eles não estão acostumados, mas depois eu falo por mim. Até no final de semana, vai chegar assim que eles, às vezes, hoje eu tô com vontade, mas já nem é mais aquela obrigação. Eles nem buscam mais, né? Porque aquilo também tem um tempo, tem alguns alimentos que ele tem efeito viciante. Então, assim, fica um tempo, eles ficam, como você falou, eles estão insistindo, mas Aham. depois eles acabam desencanando, eles acabam esquecendo, eles não pedem mais. E aí Não, eles têm até aquela coisa do, por exemplo, o refrigerante. Às vezes eles têm a opção do refrigerante, mas eles já não tem mais interesse e tem a consciência, porque é o que eu falo, eles vão adquirindo consciência, né? aham. É claro que os pequenos, os menores de 3, 4 anos, não tem isso, então realmente você tem que colocar os limites e pronto. Agora, à medida que ele vai crescendo, ele vai adquirindo conhecimento e ele vai entendendo, junto com aquilo que ele escuta falar, junto com aquilo que fala na televisão, ou que ele escutou do amigo, então, ou que ele escutou da escola. Então, tudo aquilo vai fazendo um contexto e realmente ele vai falando, não, isso aqui não faz bem para mim, eu não vou comer isso. Até assim,
finalizando, contando uma história engraçada, o meu primeiro filho, até eu falo assim, até os 2 anos eu conseguia esse negócio refrigerante proibir. Não vai tomar. Uhum. Aí começou as festinhas de aniversário, e aí ele via os amigos tomar. Aí um dia, Sim, ele disse, mamãe, deixa eu tomar um Guaraná. Eu falei, sim ou não, filho, então experimenta. Ele não gostou do Guaraná. Ele não sim, toma refrigerante hoje, não é nem por causa de mim, ele não gosta. Ele não gosta. sim. E, assim, e tem mãe que às vezes a gente vai no aniversário e fala assim, nossa, mas até hoje você não deixa ele tomar? Fala, gente, não, ele não gosta. Ele É, fala, não, eu não tomo refrigerante. E eu falo, é, gente, como que pode, né? Ele não a mesma gosta. coisa aconteceu. Eu não ofereci, né? Porque a gente não deve oferecer alimentos nessa conotação e doces até o terceiro ano de vida da criança. Sim. E aí, ele também foi numa festa de aniversário. A mesma história. Ele olhou o amiguinho, pediu, eu dei. Só que a hora que ele foi tomar, ele não sabia tomar, ele inalou o gás. E ardeu o nariz. Ele falou, isso é horrível. Eu falei, é horrível. E Tudo que tem aí, o mais velho, o meu não toma. os meus também não. E aí, o mais velho não tomou, o mais novo já chegou e já pegou esse bonde andando desse jeito, também não aprendeu a tomar. Então, não tem isso. E as mães me falam, mas por que você não deixa, tadinho? Eu falei, não, mas ele não quer, não é eu que não deixo. Ele não teve o hábito, ele não foi acostumado, né? E foi interessante até você tocar nisso, para eu aproveitar, se tiver alguma mãe de bebezinho aqui assistindo a gente. Tem aquela história assim, o bebezinho olha. Ele olha porque ele está curioso. Ou porque ele está com sede e ele não sabe pedir. Mamãe, estou com sede, gostaria de beber água. Então ele fica olhando, às vezes ele vai até com a mãozinha para puxar o copo. Mas não é porque ele quer o refrigerante. É porque ele está ou com sede ou ele está curioso. A gente não tem vontade de algo que a gente não conhece. Não Se eu conhece. for, A por gente não exemplo, sente falta daquilo que a gente não tem, né? exato. Imagina nós duas passeando fora do país. Nós vamos para Tailândia, a gente vai olhar a cozinha tailandesa. Eu vou olhar aquilo, eu não vou sentir vontade de comer nada daquilo, porque eu não conheço aquilo. Né? É a mesma coisa um bebê. Ele não tem vontade. Então, não ofereça. Não ofereça. A criança que você começa a oferecer doce, automaticamente ela deixa de comer a fruta. Porque a fruta é adocicada, mas ela também é cítrica. Ela também tem uma pegadinha azedinha. E o doce é só doce. E a criança, é óbvio, que a preferência dela de Paladar. paladar é o doce. E aí ela não desenvolve os outros sabores, então fica aquela criança que tudo você tem que adoçar, tudo que você tem que pôr um pouquinho de açúcar, porque ela não desenvolveu o paladar dela. Né? Que é algo que acontece nessa fase da introdução de alimentos que começa, sim, começa por volta do 6º mês. Então, não ofereça. Até o 3º ano, não precisa. Tem uma história engraçada também do meu filho. Uma vez nós fomos fazer um piquenique e eu estava com uma sobrinha passando férias aqui. Ela já era adolescente, pré-adolescente. E aí a gente fez uma cestinha e o meu marido sabia que ela gostava de bolachinha recheada e comprou para ela. Chegou lá, ela foi comer, ele tinha uns 5 anos. Ele perguntou, Juju, o que você vai comer? O que é isso? Meu marido falou assim, ele não sabe o que é uma bolacha recheada. Eu falei, não, pra que ele precisa conhecer a bolacha recheada? Aí ele comeu, ele gostou, porque não é ruim. É o que eu falo para as crianças, gente, se a fadinha Lili falar que é ruim, a fadinha Lili é mentirosa, porque não é ruim. Mas não é bom. Não é ruim, é gostoso, mas não é bom para a saúde. Aí ele comeu. Sim, ele comeu aquilo. Depois eu nunca comprei, nunca mais eu comprei aqui em casa. Então ele não tem, ele deve comer, não sei nem se ele come quando ele vai na casa de algum amigo. Tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é não ter aqui dentro de casa. Só que hoje eles já estão conscientes, né? Então eles já sabem que aquilo faz mal. Então eles não têm interesse, né? Então é aquilo que eu te falei, é um processo de alfabetização mesmo, na questão da educação alimentar. Né? Se comer vai ser um ou outro, não vai ser aquele ato de ter aquilo, de comer, eu preciso, aquela necessidade. Né? Ou de substituir uma refeição pela bolacha, que é o que é pior. Que acho que é o problema, né? Por isso que a gente fala, Sim. É melhor não ter, né? Exatamente. Melhor, né? Eu queria muito agradecer. Nossa, eu saí com uma bagagem enorme. Nossa, muito eu que agradeço a oportunidade. Que todo mundo que assistiu e que eu vou deixar gravado aqui também, gente, foi as dicas imperdíveis. Vai lá, vê de novo, volta, tem dúvida, volta de novo.
queria agradecer muito, te parabenizar por esse trabalho que é incrível. Obrigada. É um diferencial. Obrigada. No momento que a gente, como mãe, eu falo, mais precisa mesmo. E, gente, é muito legal. Se vocês precisarem, essa consultoria, que agora é online, né? Eu acho que para quem tem essa Sim. dificuldade, né? Que eu acho que a maioria deve ter, é Sim. muito rápido, né? Muito Eu obrigada. estou, inclusive, antes só de você finalizar, como eu estou agora trabalhando em casa, então eu tenho uma mãe amiga que ela adora cozinhar. E eu adoro ensinar. Então, nós estamos desenvolvendo receitas, chama Nutrir os Ninhos. São receitas práticas, receitas simples, fáceis de fazer, que as crianças, inclusive, podem participar. Então, é o que eu estava falando hoje. A criança, quando ela participa do processo de fazer, ela já tem interesse em experimentar, né? Então, a gente está agora com essas dicas. Então, uma vez por semana, a gente se reúne e a gente desenvolve alguma receita que é da conotação infantil, que a gente sabe que criança gosta, só que com uma pegada saudável. E depois fica lá também as dicas, o modo de preparo. E Em qual Instagram? fica tanto no meu, no Fada Lili, quanto no Fada Lili ou no Nutrir os Ninhos. Tá? Eu vou aproveitar e eu vou então fazer uma receita. Vou pegar uma receita lá e vou fazer com meus meninos. Faz do ketchup. Ketchup? Muito legal. Nossa, Ketchup. Vou fazer. Faz o ketchup e depois você me conta. Tá joia, Jéssica. Olha, eu que agradeço, viu, o seu convite, a oportunidade de estar aqui falando com esse pessoal, com as mamães principalmente, né? Porque agora é o canal onde eu tenho acesso a elas para poder estar ajudando. E para não deixar os meus pequeninos esquecer dos ensinamentos da fadinha Lili, né? Que eu não posso deixar eles crescerem sem eles... Porque senão eles esquecem. Saudade, né? Desse contato mesmo. Sim. Né? Sim. Mas vai passar. Daqui a pouquinho vai passa. Sim. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. A gente vai conversar mais ainda. Ok. Obrigada, viu? Tchau, gente. Boa Obrigada, noite. viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau.